A empresa que eu trabalho, que no caso é a Cronos, eles não contratam pessoas com formações de vigilante para outros cargos. No caso, Aham. eu não tenho a função, mas vou ter em breve. Sim, eu entendi. Ele disse Ele, que, por esse motivo, a empresa ela automaticamente já promove o colaborador. Aí eu falei para esse cara, mas o problema é o seguinte, após isso, como vai ser isso? Ah, tu vai ser volante, tu não vai ter posto fixo. E por eu não ter posto fixo, eu não gostei muito dessa ideia. Vai ficar me jogando para cima e para baixo, né? Eu vou ficar igual amendoim em boca de banguela, né? Para lá e para cá, e não tem posição. pode acontecer. E eu falei para ele, perguntei para ele assim, olha, eu prefiro ficar aqui no meu posto, pelo menos aqui é um lugar tranquilo, já tô um tempo que eu conheço as pessoas aqui, isso é, mas com a função que tu vai estar com a promoção, não vai ter como. Aí eu disse, tá, e se eu por acaso, quando eu me formar, eu não disser, isso aí pode ter uma advertência, uma punição, alguma coisa Não, parecida. não faz o menor sentido. Se essa pessoa está totalmente desalinhada com qualquer prática de mercado. Pode ser uma prática interna da Cronos, mas eu desconheço. Graças a Deus. É, Não, ótimo, professor, tá ótimo. quantas pessoas que nós tínhamos, por exemplo, né, mulheres nas operações de limpeza que tinham a formação de vigilante? Não tem nada a ver, cara. Fique tranquilo, o certificado vai para você, não precisa nem falar que fez. Perfeito. Tá esclarecido. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, fala, Ronaldo. O professor, é uma dúvida, professor. Hum, Eu tive levando o pessoal desse condomínio lá para Bombinhas, pela Vila do Farol, lá em Bombinhas, pela outra pousada. Eu fui saindo com a van da empresa, tive um carro forte quebrado, bem na saída da avenida. Tinha um carro forte quebrado e tinha duas viaturas da BF, assim, um atrás, um na frente. E eles são obrigados ou tava ali só porque o carro estava quebrado? cara, talvez tenha sido uma baita de uma coincidência. Pode ser uma coincidência. Tu tem certeza que o carro estava quebrado ou tu tá julgando que ele estava quebrado? Não, ele estava quebrado porque tinha um mecânico, eles saíram, tinha um policial e tinha um mecânico com macacão todo azul, mexendo no motor do carro. Ah, cara, é muito improvável que isso aconteça, tá? Mas sabe que carro forte não transporta só dinheiro, né? Não, sim. Ele pode transportar armamento de um fórum para outro, ele pode transportar cargas de drogas que são apreendidas, entende? E aí pode ser uma atribuição de uma outra esfera, e aí pode acontecer da Polícia Federal, talvez está dando suporte. Pode ser. Mas não é comum, tá? Eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo assim, Entendi. teve um carro na frente ou atrás, o carro forte no meio e os O mais comum, policiais. o mais comum Oi? quando dá um problema com carro forte é a empresa de transportes de valores enviar um outro caminhão para o local e eles fazem o transbordo. Vai outra equipe, eles tiram, né, o material que está no carro avariado, transferem para outro caminhão e seguem com o processo. É o normal, né? Não, sim, daí eu ia saindo, daí o policial pediu esperar um pouquinho, porque o policial falou que ia fazer um cambolho, ia fazer uma troca, porque aquele carro tava Uhum. quebrado, que tava quebrado. Daí pediu para me esperar um pouquinho, daí eu falei, então tá. Tá Eu bom. fiquei quase uma hora e meia lá esperando lá. Senão ia ser louco de não esperar também, né, Ronaldo? Não vou nada. Eu não quero levar tiro. Pois é, bem que tu fez, tu é um cara esperto. Ó, eu tô falando, tu liga o ar, fica frio, tu desliga, fica quente. Muito bem, pessoal, vamos falar aí controle de fluxo de materiais. Vamos terminar essa parte da aula de vigilância, não falta muito, tá bem nos finalmente. A gente vai entrar depois num assunto aqui que vai ser abordado muito mais no gerenciamento de crise, depois, na semana que vem. Então vamos lá, daí depois a gente faz um simuladinho aqui para vocês, umas perguntas e respostas, bem de boa para ver se vocês estão afiados para a prova. Vamos lá.
Quando a gente fala de controle de fluxo de materiais, vocês devem já ter imaginado que um vigilante que está numa guarita, por exemplo, de uma unidade industrial, né, ou de um prédio comercial, talvez, de uma empresa, ele também, eventualmente, precisa fazer um controle de entrada e saída de materiais. Não sei se vocês já viram em alguns lugares, por exemplo, chega um técnico de informática terceirizado para arrumar impressora. Daí ele não consegue arrumar a impressora no local, ele precisa levar a impressora embora, né? Tem que levar para a empresa dele, para o laboratório, enfim. E ele normalmente precisa sempre fazer a verificação. Alguém tem que autorizar aquela saída daquela impressora. O técnico não pode simplesmente passar com ela pela portaria, né? Então tem um fluxo de controle desses materiais. E sim, o vigilante ajuda nesse fluxo de controle, tá, pessoal? Também é atribuição do vigilante. Deixa eu só ver uma coisa, se eu aumentar aqui, se vocês... continua vendo, que bom. Fazer esse controle de fluxo de materiais também, em muitos locais, é atividade do vigilante, tá? Então, sim, o vigilante precisa conhecer quais são as regras do local. Então, por exemplo, vai sair um material para conserto. Quem libera? É só alguém do setor? Tem um chefe de manutenção e ele precisa liberar? Como é a forma de comunicação? Faz uma fichinha e o vigilante verifica? Ou será que já manda por e-mail, né, e o vigilante recebe um e-mail ali na guarita, e aí, através do e-mail, ele já consegue identificar essa ordem de saída? Ou será que vai ser num grupo de WhatsApp, né, e ele vai ver dentro do grupo de WhatsApp o que está acontecendo? Muitos vigilantes também, só um pouquinho, Carlos, em muitos locais, lembrando que o vigilante, ele é um ativo caro para a empresa. Então tem locais que coloca-se o vigilante para fazer controles que naturalmente não seriam dele. Como, por exemplo, vigilantes fazendo a função de balanceiro, pesando o caminhão, aferindo se o peso do caminhão está de acordo com o peso que está na nota. Outros lugares colocam vigilante para fazer o controle de material de saída, né? Então, por exemplo, vai sair daqui 2 retroescavadeiras. Então, o vigilante vai lá, olha no caminhão, vê se são 2 retroescavadeiras, vê o modelo, né? Então, o vigilante confere, né, esse fluxo, tanto de entrada quanto de saída de produto acabado. Fala, Carlos. Boa noite, professor. Não, eu só ia falar, que como eu trabalho no TJ, né, num galpão aqui na Fortaleza, que sai bastante material de informática, impressora, monitor, essas coisas. E ali no galpão, eles têm uma política que o vigilante é quem libera as mercadorias. Então, tipo, sempre no dia antes, os TSI têm a obrigação de mandar no nosso grupo do WhatsApp informando o vigilante. E após o vigilante dar a confirmação que recebeu a mensagem, aí sim é autorizado para o pessoal vir buscar no outro dia daí. Que legal. Então o vigilante aqui também tá na mão dele esse controle, né? Isso. Legal, cara, que bacana. Tá aí uma prova do que eu tô falando. Que sim, o vigilante precisa fazer esses controles, né? Parece uma bobeira, assim, mas tem empresa, pessoal, que eu já visitei algumas. Então, quando eu vou fazer, né, quando ia fazer uma visita técnica, eu sempre ia com o meu note, por exemplo, né? Então, eu tava com a mochilinha. O vigilante já perguntava: o senhor tem computador na mochila? Eu falava: sim, eu tenho um note. E aí ele pegava, pedia para ver, então eu tinha que tirar o note da mochila, ele marcava lá, né? Marcava grosseiramente, né? Mas colocava lá um note da Samsung, daí tinha etiquetinha, modelo tal, né? Meus notes, eu sempre gosto de botar uma etiqueta embaixo com meu e-mail e telefone e tal. E aí ele anotava. Por quê? Ele perguntava se eu não tinha um iPad, tablet, essas coisas, né? Por quê? Imagina se eu estou saindo, por exemplo, e eu saio com 2 notes lá de dentro, né? Dentro da mochila. Pô, mas eu entrei com 1. Como é que ele sabe que eu entrei com 1? Ele sabe porque ele verificou, né? Então essas verificações também são feitas. O que você colocou aqui, Sabino? Eu só li metade aqui quando explodiu. Vamos ver. Que assim, professor, o problema é o seguinte: o vigilante está ali para cumprir sua função. Aí, de repente, ele vai trabalhar de balanceiro. Aí, nesse período ali que ele está ali conferindo, ali na balança ali, de repente, ele precisa ser acionado, né, para sua função,
E daí, né? De Acontece repente, desvio de foco. de né? repente sim, de repente sim. Só que a função primordial é vigilante. Primordial. Então, mas o caminhão está com pressa, vai ter que esperar. Não tem muito o que fazer, né? A prioridade é o seu trabalho, né? Então, aqui ainda tem um exemplo, ó, um vigilante em um centro de distribuição verifica a nota fiscal de uma carga que está saindo, conferindo se os itens e quantidades correspondem ao que foi autorizado, prevenindo desvios. Tinha uma pergunta que os vigilantes da Piracanjuba sempre faziam para os caminhões, seja de matéria-prima bruta ou material acabado, enfim, mas quando o caminhão ia entrar, né, se ele fosse carregar a matéria finalizada, enfim, sempre tinha uma pergunta que eles tinham que fazer, se tinha algum produto Piracanjuba na cabine. Essa era a pergunta. Se eu tenho algum produto da Piracanjuba na cabine, aí às vezes alguém tinha. Tinha lá uns Pirakids, né, aquele chocolatinho, ou o outro tinha lá um leite. Tudo que eles tivessem que fosse da marca Piracanjuba, o vigilante tinha eles usavam lá um tablet com um aplicativo, eles tinham que colocar no aplicativo o que tinha na cabine quando o cara entrou de produto Piracanjuba. Porque na saída era feita outra verificação. Então o cara falou, tem aqui 3 Pirakids aqui, né, de chocolate ali e tal. Na saída tem que ter 3 ou 2, se o cara tomou um, talvez, não sei, mas não pode ter 10. Né? Se tiver 10, já deu problema. E como a gente fazia a vistoria de cabine, né? Então o vigilante também tinha este controle, né? Também era uma atribuição dele. E além, claro, do fluxo de materiais, o vigilante precisa fazer o fluxo de controle de pessoas, né? De que forma? E aí tem várias formas possíveis. O mais habitual ainda nas nossas regiões, são os controles nas planilhas. Né? Tem lá uma pranchetinha com uma planilhazinha que o próprio visitante preenche. Né? Bota lá o nome, bota lá o número do documento, bota com quem vai falar e a hora que entrou. Né? A hora que vai sair, vai lá e coloca a hora da saída. Esse é o controle mais simples que tem, né? Quando a gente fala ali de evitar constrangimentos, que tem no nosso slide, ilegalidade, essas duas leis, elas tratam de um detalhe que é muito importante que vocês saibam. É proibido retenção de qualquer tipo de documento. Por mais que a gente saiba que até algum tempo isso ainda era prática em alguns lugares, né? Mas é proibido, você não pode reter. Preciso da sua identidade. Deixa a sua identidade aqui na guarita, quando você pega. Não pode. A retenção de documento, ela é totalmente proibida. Por mais que ainda tem empresas que às vezes tentam colocar essas regrinhas, né? Mas não pode. Tá? Não pode fazer nenhum tipo de retenção de documento, tá? Então, o vigilante também, como ele é responsável pelo controle do fluxo de pessoas, a gente pensa num fluxo de entrada e de saída, daqui a pouco, de baixa escala, né? Mas vamos pegar ali, por exemplo, o seu Luiz Souza, que trabalha numa creche, né? No horário de entrada da creche, pela manhã, muito provavelmente ele tem muito fluxo de entrada e saída. Né? Ele não consegue, claro, com o tempo ele vai conhecendo um pouco as crianças, os pais, né? Mas assim, de dizer que ele tem confiança de conhecer todo mundo, é difícil, né? Porque é muita gente que entra e que sai ali. Então, às vezes, você ordenar esse fluxo também é uma parte importante do trabalho do vigilante, inclusive no caso de situação de crise, que a gente vai ver na próxima semana. No caso de situação de crise, normalmente surge o pânico. E aí, quando surge o pânico, é muito mais complexo para o vigilante criar uma ordem, né, um fluxo lógico de saída. Né? Então, tem um pouquinho mais de trabalho que a gente vai ver depois. O fluxo de entrada e saída de funcionários. Quando é funcionário, é bem mais tranquilo, porque nós vemos esses funcionários, a gente encontra com eles todos os dias. Né? Então é muito mais fácil fazer esse controle. Basicamente, tem algumas regras de entrada de funcionários, e aí vai depender de cada lugar. Vou dar um exemplo.
Tem lugares que vocês vão trabalhar que eventualmente o funcionário só pode entrar se tiver uniformizado. Em outros lugares, não, ele vai trocar o uniforme depois. Tem lugares que ele só pode entrar se ele já estiver usando os EPIs. Já tem lugares que os EPIs vão ser colocados depois. O mais importante é vocês conhecerem a regra do local onde vocês vão trabalhar. Né? Conhecendo a regra é super de boa. Tem lugares, por exemplo, o crachá, o colaborador, né, o funcionário leva para casa, é dele o crachá. E aí tem vários lugares que o crachá libera a catraca. Né? Então o funcionário chega, passa o crachá dele, seja com QR Code, seja com proximidade, código de barra, e aí libera a catraca. Tá bom. E aí, daqui a pouco, tá chegando lá o Newton esqueceu o crachá dele no carro. Como é que faz para entrar? Cada lugar vai ter uma regra. Será que o vigilante pode simplesmente pegar e liberar? Ah, vou passar o meu crachá na catraca, daí você entra. Será que pode fazer isso? Será que o crachá já não está ajudando no controle de ponto desse colaborador? Né? Esse assunto, em específico, é um assunto que tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque para deixar entrar, alguém tem que liberar. Né? Alguém tem que fazer a liberação desse colaborador. Se ninguém realizar a liberação do colaborador, não pode deixar entrar. Entendido? Fechado? Muito bem. E quando não é funcionário, pessoal? Quando ele é visitantes ou fornecedores? Quando ele não é alguém habitual, muito provavelmente, dependendo do lugar, vai precisar realizar um cadastro. Não tem como você deixar alguém na qual você não tem uma confiança, não é alguém do dia a dia, simplesmente acessar. Por mais que a pessoa chegue ali e fale, olha, eu sou cunhado do Paulo, que é diretor financeiro aqui, não interessa quem ele é. Se tem uma regra de cadastramento, todos vão fazer este cadastramento. É muito comum também as empresas que têm estacionamento interno, vai entrar com o carro? Certo, tem vaga de visitante, então primeiro você verifica se as vagas de visitante estão disponíveis, em estando disponível tem que fazer o cadastro do carro. Minimamente, marca, modelo, cor e placa. Minimamente. O cenário ideal, que é difícil de fazer, porque às vezes o tempo não permite, é até você fazer uma vistoria visual rápida no veículo, né? Ver se ele não está com uma batida na porta, né? Algo mais, não estou falando de arranhadinho, né? Mas algo mais vistoso que possa daqui a pouco vir a gerar uma confusão depois, né? Então sempre fazer a anotação quando houver a necessidade. Tomar muito cuidado com a rotina. Cuidado com a rotina. Não é porque o cara é um representante comercial que vem na empresa a cada 2 meses que ele não precisa passar pelo procedimento de segurança. Apresentar o documento, né, verificar o cadastro se está atualizado, informar lá o setor de compras que vai receber ele, né, que ele já chegou. Não é simplesmente ir liberando a entrada porque o cara está ali né, já todo mês. Então tem todo um procedimento que o vigilante é que faz. O vigilante é que faz. Está ficando cada vez mais comum, pessoal, sistemas baseados já em planilhas mesmo, sabe? Em pequenos aplicativos, pequenas aplicações. Então, por isso que é importante que o vigilante também tenha um pouco de noção de como usar basicamente uma planilha, como fazer basicamente para mandar um e-mail, porque hoje está melhor, mas sei lá, há uns 7, 8 anos era difícil, cara. Às vezes você conseguir encontrar um vigilante já com uma expertise em usar, né, um sistema computacional. E é um caminho sem volta, né? Isso é um caminho sem volta. Mais e mais vai ser necessário, tá? Quando falou em portaria, vai ter controle de gente. Né, Ronaldo? Ou aí é bagunça? Qualquer um entra. Não. Se entra aqui, no outro dia eu tô na rua com os outros. Mas não, aqui se vem alguma família de um morador que mora aqui, é obrigado a fazer aquele pré-cadastro
para passar na facial. Tá. Eu tenho que colocar no sistema, pedir o CPF direitinho. Quando preciso chamar, ligar para o proprietário, ó, a sua mãe está aqui, ou o seu irmão está aqui, pode deixar entrar, não pode. É tudo, vamos dizer assim, é tudo notificado. Se vir, eu quero falar com meu irmão, eu quero falar com o Nilton, com meu irmão. Mas não, então espera aí, eu vou ligar lá para o apartamento, realmente se eu tá aqui, não, não, pode deixar entrar. Daí eu pego o documento e faço o cadastro, o horário que ele entrou, tudo certinho, o carro, a nota, a placa, tudo Era o direitinho. que eu ia te perguntar. Tem vaga de visitante aí, Ronaldo? Tem uma área que cabe 15 carros de visitantes. Então, Então, todo carro que entra de visitante, você anota também qual é a a nota, placa, o a modelo. placa, a placa, o modelo e o tipo, o Gol, o Celta, Uhum. e o dono que está subindo pro apartamento da pessoa. Para onde que ela está indo, né? Onde está indo. Pronto, excelente, muito bom. Então funciona bem direitinho aí. Não, sim, aqui são. Pega a regra aí, Deus do céu. Que bom, cara. Pega. E Francisco, no teu é igual? Teu condomínio é igual também? Tem vaga de visitante ou não? Teu áudio tá fechado, Francisco. Perdão, professor, eu estava resolvendo um problema com meu filho pequeno ali, eu não estava presente. Você pode repetir, por favor? Tá bom. Se tem algum método de controle de visitante no condomínio que você trabalha? Sim, nós temos uma espécie de um caderno que você registra colocando o nome do convidado, o apartamento que ele vai, modelo de carro, placa, o horário que entra, o horário que sai, se ele estacionou na vaga dos visitantes ou se ele estacionou na vaga do morador. É tudo bem especificado para ter o controle, justamente para se aconteceu algum sinistro, né? Um visitante bate o carro de alguém, aí com as informações que foram coletadas, mais a CFTV vai conseguir identificar quem praticou esse sinistro aí. Uhum. Beleza. Excelente. Tem vaga de visitante lá também? Sim, tem vaga de visitante. Show de bola. Muito bem, pessoal. Vamos para frente. Plano de segurança. Plano de segurança. Quando a gente fala de um empreendimento, pessoal, seja ele do porte que for, tá? Seja um empreendimento de médio porte, de grande porte, a gente pode estar falando aqui tanto de sei lá, de um condomínio pequeno, quanto de uma usina siderúrgica gigante, né? Um porto, uma atração turística, todos os lugares vão ter um plano de segurança, né? Isso não era cultura do nosso país, né, ter planos de segurança dessa forma, mas agora, com a questão da Lei 14.967, ela vem modernizar algumas coisas, e aí, justamente por conta disso, o plano de segurança tá sendo algo muito mais exigido. Tá? E sem falar também nos eventos, né? Hoje a gente não consegue fazer um evento sem um planejamento prévio de segurança, sem planejar saídas de emergência, sem planejar onde as equipes vão ficar distribuídas, e tudo isso é feito num documento chamado Plano de Segurança, tá? O plano de segurança, com exceção das instituições financeiras, porque as instituições financeiras precisam fazer um plano de segurança e enviar para a Polícia Federal. Outro tipo de estabelecimento não, mas os bancos e cooperativas precisam fazer um plano de segurança e mandar para a PF. Então a Polícia Federal tem um plano de segurança lá.
que vai falar onde eles ficam, né, quantas câmeras eles têm, que tipo de porta tem, se tem entrada e saída adicional, enfim, o plano de segurança vai trazer todas essas informações. Mas basicamente, ó, o plano serve justamente para você estudar as fragilidades do local. Com base nas fragilidades, você monta um projeto de segurança e, através deste projeto, a gente treina a equipe de vigilantes. Os vigilantes são treinados com base no plano de segurança. Por quê? Porque eles são o elo entre todos os outros dispositivos. Se tiver segurança eletrônica, se tiver segurança perimetral, se tiver drone, seja lá o que tiver, tá? O vigilante ele vai ser um meio de ligação entre todos esses itens, né? Do plano de segurança. E lembrando que quando a gente faz o planejamento, nada funciona sozinho. Nada vai funcionar sozinho, né? O plano só vai funcionar se todos os pontos estiverem funcionando bonitinho. Fala, Daniel. A gente pode dizer que a Boate Kiss não tinha um plano de segurança. Cara, a gente pode dizer tanta coisa da Boate Kiss, né? Boate Kiss não tinha nada, mas o pior não é isso, né? O pior não é falar de Boate Kiss. O pior é saber que hoje, quantas outras boates Kiss existem por aí? Ou você acha que, como é que é, como é que é o nome daquela casa de show que tem ali no Sertão de Maruim? Opus? Não, não é Opus, né? Isso, Mas Opus. é Opus? Isso aí. Muito bem. Você acha que ela tem um planejamento de segurança bem afinado? Se der uma zica lá, Eu nunca entrei lá, professor. eu já entrei, minhas filhas foram num show, eu fui buscar elas, e eu falei para elas, isso aqui é show de maconheiro. Mas quando eu cheguei lá, era uma maré, cara, uma maré, pelo amor de Deus. Mas eu vi que lá tem uns muros baixos, dá para pular, né? Consegue pular o muro, cair no terreno do lado, tem umas vacas lá, dá para fugir. Mas boa parte dos lugares, reparem hoje, pessoal, quando vocês saírem na noite aí para dar uma voltinha, reparem nos lugares que vocês vão. Verifiquem se tem lá saída de emergência bonitinho, bem identificada, se tem lá a plaquinha de lotação e se é respeitada, né? Reparem. Mas no caso da Boate Kiss foi... Cara, o caso da Boate Kiss já foi tão usado para exemplos do que não fazer em gerenciamento de crise que, pelo amor de Deus, uma pena. Tipos de planejamento, né? Tipos de planos de segurança que existem aí, pessoal. Tipos de planos de segurança. Opa, veio uma informação aqui no chat. Vamos lá. Arena Opus. Essa Arena Opus aí, Carlos. Essa Opus aí, ó. Ah, bacana. Legal, cara. Show de bola. Existe um plano que é institucional. Então imagina assim, vamos fazer o plano de segurança da Intelbras, ali em São José. Vai ter um plano de segurança, né, que ele é o institucional, é da Intelbras como um todo. Todas as Intelbras. As que tem ali em São José, as que tem no Nordeste, todas. Isso vai ser o plano de segurança institucional. A regra que vai valer para uma vai valer para todas, que constarem neste plano, né? Que é o plano mais detalhado, mais abrangente. Porém, cada setor vai ter uma necessidade diferente de segurança. E essa necessidade diferente de segurança, a gente vai ter um plano específico para essas áreas, tá? Bem direitinho, bem detalhado. Então, aqui é a área que monta, sei lá, central telefônica. Quais são os riscos que tem aqui? Que tem esse risco, aquele risco, aquele risco. Pronto. Então tem um plano de segurança só para aquela área. Para que serve esse plano de segurança? Para os vigilantes já, em caso de uma emergência, saber exatamente o que fazer. Bem direitinho o que deve ser feito, tá? E tem o plano operacional, né, que é o plano mais detalhado ainda, né, que diz todo o detalhamento de todas as áreas, até do tipo
pegar o extintor de CO2 que está na parede ao lado da porta de entrada. Então, assim, o extintor tem que estar lá. Né? É bem detalhado, é bem bacana. A gente vai ver planos de segurança também no gerenciamento de crise. Vamos passar para a unidade 4, e aí já vamos encaminhando para o final. E a unidade 4, galera, aguenta aí, Nilson, não vai dormir de novo aí. A unidade 4, ela fala sobre como o vigilante lidar em situações de assaltos, de tumulto e situações de pânico. Pânico. Situações de risco. Assaltos, explosões, desabamentos, tumultos. Será que isso aqui é uma situação de risco mesmo, pessoal? Imagina você, vigilante lá de uma agência bancária, do nada brota lá 4 caras armado, forte, guarda a mão na cabeça, todo mundo no chão. E aí? Faz o que, guarda? Faz o quê? Acho que só tem uma coisa a fazer, né, Ronaldo? O que tu faria? Se fosse no Sicredi, no, que é só um vigilante, Ah, eu ia me render, falei. pronto. O pessoal Mas vem tudo e se fosse lá no Bradesco, que tem 3 em vigilantes, daí tu ia cima. fazer o quê? Aí a bala ia comer. Como diz o outro, render, né? Não tem como. Ou ganhar tiro. Pois é. Não esquece que só se vive uma vez, né, pessoal? Tem um outro detalhe. Quando a gente fala de... Se esconde, se abriga. Pronto, alguém com juízo. Quando a gente fala de ser abordado por uma equipe organizada e com armamento pesado, não tem nem que pensar, gente. Até tem um outro detalhe que vocês precisam lembrar. Não é só a vida de vocês. Se vocês estão numa agência bancária, por exemplo, tem todos os funcionários da agência lá dentro, deve ter cliente ou pode ter cliente lá dentro, e aí você vai causar uma troca de tiro? Será que vai dar boa? Né? Será que vale a pena? Né? Ou será que não seria melhor considerar que a instituição tem um seguro, que ela sabe desse risco, né? E fazer assim, levantar as mãozinhas. Eu tenho uma notícia bem boa para vocês. Deixa eu ver se tá fácil. Não vai estar fácil para mim pegar. Mas reduziu. Deixa eu ver se está aqui, peraí. Reduziu, se não me falha a memória, foi 35% o número de assaltos a banco no Brasil, de 25 para 26. Deixa eu ver onde é que está aqui. Downloads. Aqui. Vou pegar bem certo para vocês. Por quê? Porque como não tem mais dinheiro circulando, é bem isso aí, Felipe. Não tem mais dinheiro circulando, os crimes passaram, né? O estelionato passou para o digital, né? Passou para o digital. Deixa eu só ver se eu acho rapidinho aqui. Aqui, ó. Achei. Ó, teve uma queda de 35,5% em um ano. Assalto a banco. Então, vocês hoje, trabalhando num banco, dá para dizer que é um lugar de boa, tranquilo. Deixa eu ver o que mais que diminuiu. Tudo diminuiu. Roubo veículo diminuiu, roubo ao estabelecimento comercial diminuiu 18%, roubo à residência quase 20%. Aí o que disparou foi o estelionato eletrônico, né? Que é basicamente aqueles golpes que ligam para a mãe da gente, falando que tem uma compra sendo aprovada, né? E aí a mãe da gente passa lá todas as informações lá, né? Para o cara ajudar a evitar que a compra seja
seja realizada e lá se vai o dinheiro, né? Então, assalto a banco diminuiu muito, 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 muito mesmo do ano passado para cá, né? Outra situação de risco que é tensa para o vigilante atuar são nesses casos de tumulto generalizado. Pega um campo de futebol, por exemplo, e os torcedores resolvem entrar em campo para dar um pau no juiz ou um pau nos jogadores que perderam o jogo. Aquilo ali é uma situação extremamente caótica. A probabilidade de insucesso é gigante. É gigante a probabilidade de não dar certo, tá? Então o vigilante precisa ter muita calma, muita tranquilidade para lidar com isso. E aqui eu trouxe para vocês. Pessoal, só deixa eu ver uma coisa aqui que agora eu lembrei. Só um pouquinho, aguenta aí, não fujam. Só preciso dar um comando aqui. Vem para cá. Pronto. Foi. Medidas a serem adotadas em situações de crise. A gente vai dividir esse tema em duas partes. Então, a primeira coisa que o vigilante precisa saber, lembrando que a gente vai ter a disciplina só de gerenciamento de crise, mas a primeira coisa que o vigilante saber é entender a situação. Ele tem que compreender o que está acontecendo. Ele não consegue tomar nenhuma medida se ele não conseguir entender de fato o que está rolando, o que está acontecendo, né? Com exatidão. Parece que está começando um incêndio lá no barracão das máquinas. Como parece? Você não pode acionar um corpo de bombeiros porque parece que está começando um incêndio, né? E se for uma fumaça química, se for algum vazamento de um produto, né, e não for fogo, sei, só viajando aqui, né? Depois que você tem o conhecimento do que está acontecendo, aí você toma as medidas que são necessárias. Você vai acionar as autoridades que são competentes. No caso, por exemplo, de uma situação com vítima, vai acionar os bombeiros ou o SAMU, né? Vai ter que comunicar a polícia, dependendo do que for. Lembrando que quando tem, por exemplo, uma situação de explosão, esse local ele precisa ser preservado depois, né? Então precisa chamar as autoridades competentes. Além disso, vai informar, e isso está na lei, o seu superior imediato. Então imagina que lá no posto de serviço de vocês deu lá deu um incêndio lá. Está começando esse incêndio. Obviamente, primeiro você vai acionar os bombeiros e depois você vai informar o teu supervisor, né? Você vai ligar lá no telefone do supervisor e falar, fulano, tá rolando um incêndio aqui na empresa. Avisa ele vai saber o que fazer. Aí é com ele, né? Tomar bastante cuidado para evitar agir por impulso. É muito normal, talvez, tá começando um incêndio. Tá lá o vigilante, ao invés de tentar organizar o fluxo, organizar a saída das pessoas, tá ele lá procurando o balde da tia da limpeza para ajudar a jogar água, né? Não é o papel dele, né? Então, toma bastante cuidado com as atitudes impulsivas, tá, pessoal? Exemplo prático, após um princípio de incêndio, vigilante, antes de qualquer ação, verifica a extensão do fogo e imediatamente aciona o corpo de bombeiros e seu supervisor, seguindo o protocolo, né? Então, quando fala antes de qualquer ação, né, ele verifica se é de verdade. Tem que verificar se está acontecendo de verdade. E em estando, já toma as medidas que são necessárias. E o slide 2 fala que a gente precisa ter muita tranquilidade quando vai lidar com as pessoas que eventualmente são vítimas, né, desse cenário de uma explosão, ou de um cenário de desabamento, ou de um cenário de um incêndio, ou até cenário de um alagamento, né? Essas pessoas já estão cansadas, elas já estão muitas vezes muito traumatizadas. Na psicologia tem uma coisa que a gente trata, que é não reviver a experiência, né? Então, assim,
Se uma pessoa dessas pedir um abrigo, simplesmente leva ela para um local seguro. Se o local seguro for a tua guarita, por exemplo, leva ela para um local seguro, oferece uma cadeira para ela, oferece um pouco de água e deu. Não fica enchendo ela de pergunta. Mas e como é que aconteceu? Mas e como é que foi lá? Mas e o João? Tu viu o João? Né? E aí? Mas como é que começou? Não faz isso. Deixa ela ter o momento dela, né? Ela voltar para o eixo dela, né? E essas conversas são tidas depois, não é na hora do evento, tá? Evacuação ordenada para prevenir tumultos e ferimentos. Pessoal, nesses eventos que tem multidões fora do controle, e vou trazer o exemplo do Daniel, que trouxe o caso da Boate Kiss, né? Muitas pessoas morreram pisoteadas, galera. Morreram pisoteadas. Em cenários de tumulto, basta que um tropece, que já era. Se ele tropeçar e cair, além da queda dele, muito provavelmente ele vai levar outras pessoas à queda, e levantar é um desafio sobre-humano. Porque tu imagina, vem aquela massa de gente querendo sair, só tem uma saída, todo mundo se dirige para ali. Se alguém cai, cara, a não ser que, né, a não ser que uma, duas, três pessoas consigam fazer um cordão rápido para a pessoa levantar rapidamente, ela não consegue sozinha, né? E aí, com toda certeza, vai se machucar e, dependendo da situação, pode até virar óbito, né? Acionar a polícia. Se tiver uma situação de desordem e você não conseguir controlar, não tente dar uma de opa, eu sou o guarda. Não. Vê que a coisa está fugindo do controle, tem um monte de sindicalista lá na frente da fábrica querendo fazer protesto lá, ameaçando jogar pedra, jogar pau. Não tente enfrentar isso sozinho. 190 neles e deu, tá? Manter a calma e acalmar os demais. Preservar o local. Por quê? Porque quando tem um evento, precisa de uma perícia nesse local. Principalmente se houver, por exemplo, um seguro. Tem que manter o local preservado, né? Ou daqui a pouco pode ter, uma investigação interna para tentar identificar quais foram as causas daquele evento. O que aconteceu? Então você tem que preservar o local. Uma coisa bem importante de ter no posto de serviço, pessoal, principalmente quem for trabalhar em indústria, tá? Sempre pede para deixar um rolo daquela fita zebrada lá na guarita. Se possível, deixar uns 2, 3 cones, melhor ainda. Deixa cone e fita zebrada. Por quê? Porque se precisar isolar uma área, você já tem um material. Simples assim. E você pode, inclusive, usar esse material até para fazer um controle de fluxo momentâneo. Ó, pessoal, não pode passar ali porque eles, sei lá, botaram um cimento novo lá naquela calçada, tem que ir por aqui. Aí bota umas fitas, isola a área, né? Então é baratinho, isso aí tem que ter no posto, tá, galera? Sobre evacuação de locais, quando a gente fala de evacuação de locais, a gente vai ver isso depois, é aquilo que eu disse, acho que anteontem, quando você vai trabalhar numa agência bancária. Você é um volante, um reserva técnica, igual o Francisco vai ser. Você, quando chega num local, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o local onde você vai trabalhar. Conhecer o local, de verdade. Né? Não tem como o Sabino começar a trabalhar, por exemplo, lá na Porto Belo, se ele não conhecer a Porto Belo toda. Ele vai ter que caminhar lá por dentro, ele vai ter que saber onde é que são os locais de estacionamento, ele vai ter que saber, lá na Porto Belo, com toda certeza, tem onde é que são os pontos de encontro. Tudo isso ele vai ter que saber. Ele tem que conhecer. Por quê? Porque se der um problema lá, né, e precisar evacuar durante o horário do expediente dele, ele vai ter que colaborar com isso. E para ele colaborar, ele tem que conhecer. Né? O seu Luiz Souza ali, por exemplo, conhece a creche que ele trabalha. Se precisar de alguma forma evacuar o local, ninguém melhor do que ele para dizer como fazer, porque ele já tem conhecimento lá do local, né? Já sabe exatamente para onde ir. Igual o Ronaldo ali, ó, se tiver um assalto ali no condomínio, tu acha que ele não sabe onde é que é uma toquinha para ele se esconder?
Ele, ó, deita o cabelo, né, Ronaldo? Tem, Olha aí, ó. tem a pó do funk ah, que sai atrás do elevador, tem. Sempre tem um cafofo, né? Sempre tem. E Olha aí, ó. E saber onde estão esses locais e como chegar é muito importante, porque eventualmente você pode precisar. Vocês viram um caso, falando agora de condomínio, me veio agora à mente, vocês viram um caso de um namorado de uma influenciadora que bateu num outro morador, deu o maior rolo aí, tava passando direto nas redes. Foi impressão minha ou teve uma passividade muito grande do pessoal da segurança daquele local? Porque me parece que era uma segurança, eu não sei se porteira ou vigilante, que estava ali, ficou vendo o cara bater e não fez nada. Não sei, achei estranho aquilo ali, não sei se vocês viram também esse caso, né? Mas para a gente pensar, né? O papel do vigilante também é a preservação da vida, né? Então não pode ficar assistindo passivamente alguém ser agredido, né? Enfim. Obviamente, quando a gente evita um pânico ou um tumulto, a gente está, obviamente, minimizando também as nossas potenciais perdas, né? Todo lugar vai ter um fluxo de evacuação, então por isso que é importante conhecer o local, né? Se precisar evacuar, saber para onde conduzir as pessoas. Outro ponto que a gente precisa falar: explosivos e ameaças de bomba. Pode acontecer, por exemplo, de daqui a pouco o Ronaldo receber uma ligação ali no prédio dele e falar: olha aqui, seus babaca, botei uma bomba aí no prédio de vocês quando eu fui arrumar o elevador e ela vai explodir essa noite. Faz o que, Ronaldo? Vai ficar fofo? Não, né? não, né? Pois é. Então, as ameaças no nosso país, né, quando envolve ameaças de bomba ou de explosivo, normalmente é trote, tá? Normalmente não é real, mas a gente precisa levar sempre como se fosse. Recebeu uma ameaça, informar a força policial, esse é o caminho, né? Liga 190, olha, recebemos aqui uma ameaça de bomba e precisamos da atuação de vocês aqui no local. Sempre pegar um maior número possível de detalhes, tá, pessoal? Sempre o maior número possível de detalhes, se era homem, se era mulher, pela voz, mais ou menos que idade tinha, se era alguém mais novo, mais velho, né? Se tinha um sotaque, se dava de saber se o cara era do norte, do sul, se era um paulista, né? Se era, sei lá, um carioca. Então, sempre tentar pegar todas essas nuances, né? Obviamente, cabe ao vigilante auxiliar na evacuação do local, né? Preferencialmente sem causar nenhum tipo de pânico, tá, galera? E se você daqui a pouco identificar um objeto abandonado, um objeto suspeito, quem trabalha, por exemplo, em aeroportos, rodoviárias, estações ferroviárias, os sistemas de imagem, vamos pegar a grande maioria dos aeroportos do Brasil. O próprio sistema de imagem consegue identificar objetos abandonados. Não sei se vocês sabiam disso. Então, se tu pegar uma mochila, né? Tu pegou uma mochila, tá sentado ali num lugar, aí tu pegou uma mochila e botou no chão, por exemplo. E aí tu sai dali, sai e deixa aquela mochila ali. O próprio sistema de imagem consegue identificar que aquela mochila foi abandonada naquele local. E aí ele já aciona a equipe de segurança para que a equipe de segurança vá até o local fazer uma inspeção prévia. Inspeção prévia, né? Não é para mexer, para tocar, nada. É só tentar identificar, né, que volume que é, se não é de alguém que está ali por perto, é isso. Se não conseguir identificar, obviamente isolar a área, né, até que o 190 chegue no local para fazer a verificação com mais cautela e com mais cuidado, né, Carlos Henrique? Ô, professor, teve um caso lá no TJ recente
que lá na frente tinha uma mochila jogada, né? Daí os vigilantes acionaram, os próprios policiais que ficam ali no prédio, acionaram as autoridades, daí deu um rolo lá, no final era só roupa de uma moradora de rua que ela abandonou lá na frente. Mas deu um rebuliço lá na frente. Mas é claro, porque o Tribunal de Justiça, ele é uma instituição visada, né? Muitas pessoas se revoltam, muitas pessoas gostariam de fazer um atentado contra um magistrado desses, né? Muitos moram, inclusive, ali no prédio do Ronaldo. Mas quando você encontra uma caixa, uma mochila, algo assim, por prudência, a gente tem que considerar que pode sim ser um artefato explosivo. Por mais que nesse caso não era, né, Carlos? Era de boa. Mas e se fosse? E se fosse? Né? E daqui a pouco, sei lá, tivesse um temporizador e fizesse um cabum ali na frente. Não ia ser bacana, né? Então, mas que bacana que agiram com prudência e resolveram o caso. E assim a gente chega ao final da parte teórica da disciplina de vigilância. O Nilson está conseguindo se manter acordado, não dormiu, e agora nós vamos então fazer um quiz. Deixa eu tirar isso daqui. Acorda aí, Nilson, que agora tu vai ter que responder as perguntas. Eita, Nilson, já responde por todo mundo. Todo mundo não vai ver todo mundo. Pessoal, a parada é a seguinte, ó. Deixa eu fechar isso daqui e vou abrir. Peraí. Sai você, vem você para cá. Um pouquinho, pessoal. Esse aqui. Só abrir aqui o meu arquivo. Segurança eletrônica, não. Pronto. Pessoal, isso aqui vai funcionar o seguinte, ó. A gente vai usar uma ferramenta de enquete. Deixa eu acionar ela aqui. Enquete. Ó, eu vou fazer um teste aqui para a gente fazer um. Ó, eu vou liberar uma enquete, vocês vão receber uma notificação aí. Durante a chamada, eu não vou saber quem respondeu o quê. Durante a chamada, eu não tenho acesso a essa informação. Então, vai ser como uma prova, vai aparecer ali um enunciado, daí vai aparecer duas opções, verdadeiro ou falso, certo? Vocês vão escolher as opções. Para mim, no meu painelzinho aqui da ferramenta, só aparece a quantidade de pessoas que votaram. Então, veja, nós estamos em 19 na chamada. Eu sou o apresentador, então são 18 alunos. Significa que eu preciso ter 18 respostas. Obviamente, sempre tem um ou outro que fica meio dormindo e não responde. Eu não consigo, não é o caso do Nilson. Eu não consigo ver agora quem respondeu o quê, mas eu consigo ver quantos responderam verdadeiro e quantos responderam falso. Tá? Essa é a dinâmica. Ó, quer ver? Ó, eu vou iniciar uma enquete aqui. Ó. Iniciei. Deve aparecer alguma coisa na tela de vocês aí. Nova enquete ali. Respondam ali vão votando ali só para a gente ver. Ó, eu já recebi 6 votos, 7 votos. Aparece para todo mundo, Vini. Apareceu, mas foi antes de o senhor pedir para encaminhar. Aparece sim, é uma. Você está no Note? Vai em ferramentas, enquetes, ela aparece lá em cima, uma notificaçãozinha.
Ah, em ferramentas, né? Procura aí, Ana, faz a tua parte, pô. Vai lá nos 3 pontinhos, ferramenta, enquete que tá lá. Achou, Ô, Sabino? professor, então a gente nem volta mais, né? Fica só aqui que vai aparecer as perguntas aqui, né? Como assim? Tipo assim, abre uma página aqui que tá com a pergunta, aí eu nem volto mais, eu fico só aqui esperando as questões agora, né? Ah, pode ser, tu tá no celular, né? Tô no celular. Ó, até agora 12 pessoas votaram. 12 quer dizer que faltam ainda 6 pessoas votar. Eu tô achando que 6 pessoas não acharam aí onde é que tá. Quem que não achou aí, pessoal? Não achei, professor. Ô, seu Do Luiz, lado dos Eu não emojis. achei, professor. ó, só um pouquinho, peraí, calma, calma. A Ana vai explicar para vocês onde é que tá. Não tem os emojizinhos aí de carinha que vocês ficam botando aí. E embaixo tem 3 pontinhos, vocês apertam 3 pontinhos. E aí vai em ferramentas, tem ali enquete. Isso, professor. Achou aí, Ronaldo? Sabino, achou, Sabino? Embaixo do nome configuração tem ferramentas. Você aperta em ferramentas e enquetes. Em seguida. Achei, professor. Ó, tô com 13 votos. Tem 5 pessoas que não votaram ainda. Eu vou esperar fechar os votos aqui para mim conseguir lançar. Achou aí, Vinícius Neres? Pronto. Carlos Henrique, achou também? Beleza. 14 votos, faltam 4 pessoas. Cadê você, Jefferson? Eu não te vejo aqui nas câmeras. Tá ali. Jefferson, tá no computador ou tá no celular? Computador, né? Tô no notebook. Mas aí embaixo de Pronto. configurações não tem enquete, tem só configurações. Quem tá usando o computador, onde é que apareceu a notificação aí? Lá em Ô, cima? Jefferson, Lá em Jefferson, cima. a notificação apareceu em cima. Tá? Ah, tá, eu Quando o achei aqui professor agora. falou, Tem uma coisa roxinha ali, né? Tá. Ficam umas barrinhas. Achei. Pronto. Mas eu continuo com 14 votos ainda. Vota aí, Jefferson. Votou? Conseguiu achar? Tá. 3 pessoas não acharam. Quem não achou ainda, pessoal? Ó, 3 pessoas não acharam, são 20 horas e 38 minutos. Como eu disse, eu não consigo verificar agora, mas amanhã eu consigo. Eu vou entender que tem 3 pessoas que não estão na sala, ou que só estão logadas na sala e não estão participando da aula. Posso entender assim? Daí amanhã eu vejo quem é e eu elimino da chamada. Ou as pessoas falam quem é. Provavelmente é alguém que ainda não votou, né? E não tá conseguindo. Mas também não está falando que não conseguiu, né? Aí é complicado, né, professor? Aí é complicado. Eu só posso entender Ô, que a seu Luiz, pessoa não conseguiu, está na seu aula. Luiz? Seu Luiz, conseguiu aí, seu Luiz Souza? Conseguiu. Pronto. Muito bem, depois eu resolvo isso de uma outra maneira. Pessoal, deixa eu apagar aqui, finalizei, todo mundo já aprendeu, né, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar algumas perguntas, vocês vão ler o enunciado e simplesmente escolher verdadeiro ou falso. Simples assim, tá? Vocês vão observar que muitas dessas questões que vão aparecer são questões que estão também no simulado. Então, esse momento já serve também para vocês irem fixando o conhecimento, né? Já vão fixando o conhecimento. Uma coisa bem importante, sempre que a gente fala de fazer uma avaliação, pessoal, é que vocês... Deixa eu só mudar um... O que deu aqui no meu treino? Agora sim. Uma coisa bem importante quando a gente vai fazer qualquer tipo de prova é entender a pergunta, tá, galera? Sempre leiam com calma a pergunta. Não precisa ter pressa para responder, não precisa ser rápido, mas entendam a pergunta. Entendeu a pergunta, vai ter ali verdadeiro ou falso.
né? Então a pergunta normalmente é uma citação, é uma frase, né? Você vai me falar se aquela frase é verdade ou se é mentira, assim como vocês já fizeram da outra vez, tá? Muito bem, deixa eu começar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. E valendo. Ah, essa é super fácil essa. Tô com 13 votos, pessoal. 15 votos. 16. 16 votos. Bom, 16 votos, todos os votos foram por verdadeiro, e sim, essa resposta ela é verdadeira, a citação é verdadeira, né? O vigilante, ou melhor, sempre se exige, né, que o vigilante tenha um perfil proativo, ou seja, que ele consiga antecipar as situações, né? Dinâmico, interativo, que consiga se comunicar de forma eficiente e, obviamente, preventivo, né? Então, sim, essa citação é verdadeira. Muito bem, vamos para a próxima. Vou criar uma nova aqui. Questão 2. Essa daqui, eu acho que vai dar boa. Eu tenho que confiar que vai dar boa, na verdade, né? Peraí. Eu sempre preciso colocar as palavras, tá, pessoal? Por isso que demora um pouquinho, tá? Valendo! Ah, a turma tá afiada, cara. 7 votos, 7 votos corretos, 11 votos corretos, 15 votos corretos, 16 votos corretos, 17. Pronto. Sim, pessoal, essa também é verdadeira, né? Dentro das atribuições que o vigilante tem quando é um posto de 24 horas, que ele vai fazer, né, a passagem do turno, ou quando ele está terminando o seu turno de serviço, em caso de ter tido uma ocorrência, sim, ele tem que constar essa ocorrência no livro de serviço. Em caso de ter ocorrência, tem muitos lugares ainda que pede para o vigilante colocar lá, né? Assumir o posto dia 20 e tanto, tal hora, vigilante fulano. Aí não aconteceu nada no posto dele, nada de anormal. Aí, final do dia, ele coloca: encerro o posto, tal hora, tal data, sem nada a declarar. Para que isso daí? O livro é um livro de ocorrências. Se não tem ocorrência, não bota nada lá. Fiquem tranquilos. Mas, ó, todo mundo acertou. Show de bola. Finalizar. Então, vamos agora para a terceira. Ah, essa daqui eu acho que vai dar problema. Vamos lá. Criar enquete. Leiam com calma, né, pessoal? Não vão falar que eu errei porque eu não li direito, professor. Eu já ia apagando aqui. Pronto. Valendo! Hum. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Gente, estou com 14 votos. Dos 14, 5 erraram. 16 votos, 10 acertos. Dezesseis votos, pessoal. Essa questão dos 16, tá? Eu tenho 10 pessoas que colocaram como verdadeiro e 10 pessoas acertaram. E eu tenho 6 pessoas que colocaram essa opção como falso, tá? Que erraram. Essa citação é verdadeira. Normalmente, numa agência bancária, encontramos os seguintes equipamentos utilizados para apoio ao trabalho do vigilante: PGDM, porta giratória detectora de metais, né, Ana? PGDM. CFTV, as câmeras. Circuito fechado de televisão. Tem alarme e escudo. Tudo isso tem numa agência bancária. Ah, então, esta é verdadeira. Não esqueçam na hora da prova. Depois vão falar que. É isso aí. Essa daqui também eu acho que vai dar encrenca. Vamos lá. A Ana, eu ainda vou descobrir do que a Ana tanto ri. Meu Deus do céu, essa mulher tá rindo desde o começo da aula. É que do lado da câmera tá o celular dela e ela tá falando com alguém, com certeza. Não é com nós, mas é Não, com alguém. ou ela tá vendo o TikTok, alguma coisa, não sei o que é que ela tá rindo tanto ali. Assistindo Sai de Baixo, não sei. Ó, outra enquete aí, pessoal. Valendo. Opa, eu finalizei ela, né? Tá, peraí. Finalizou. Não, peraí que eu fiz caca aqui. Aguenta aí. Eu apaguei uma e eu apaguei a outra. Inclusive, essa daí tá uma mãe, né, professor? Essa questão aí. Pois então, tá aí de novo. Vamos ver se não vai aparecer alguém botar falso aqui, né, Felipe? Quem duvida é louco. Estão indo bem por enquanto. Muito bem, pessoal. Estou com 14 votos aqui, 14 votos certos. O Nilson votou, Nilson? Ah, votou, tá bom. Nilson dormiu. Não, mas ele tá acordado ali, tá de boa, tô de olho nele. Tá, beleza. 14 votos, 14 no verdadeiro. Sim, é verdadeiro, né, pessoal? Os hospitais ou clínicas estão sujeitos a raptos de bebês, resgate de criminosos e furtos de medicamento controlado. Verdadeiro, como bem falamos durante a aula. Beleza. Aqui. Essa aqui vai dar o que falar. Vamos lá. Vou ver. Valendo.
Ai, ai, ai. Tem 4 respostas erradas de 14 votos. Aquilo que a Ana tem é um crachá? Ô, Ana, você tá trabalhando? Bom. 15 votos, pessoal. 15 votos, eu tenho 11 pessoas que acertaram e tenho 4 pessoas que erraram. Tá? Vamos lá. A portaria de uma indústria é exemplo de guarda móvel. Né? Essa é a citação. É falso. 11 pessoas acertaram, tá? É falso. A portaria de uma indústria, ela é um exemplo de guarda fixa ou estática, onde o vigilante permanece naquele ponto determinado, né? É diferente de uma situação de um posto móvel, que é quando o vigilante se desloca, quando ele está fazendo uma ronda, mas a portaria é fixo lá, né? Ele não sai dali, a portaria não anda, né? Não caminha para lá e para cá. Muito bem. Essa daqui também vai dar problema. Vamos lá. Ô, Ana, o que é esse crachá que você está usando? Conta para nós aí que eu tô curioso. Não tô te ouvindo. Não, professor, eu acabei de ganhar um prêmio. Aí eu fui e coloquei no pescoço. Ô, compartilha com a gente que prêmio que você ganhou. Eu fiz uma manutenção na minha moto em uma oficina. Aí eu ganhei um. Ganhei. Ai, meu Deus, peraí. Ganhei isso aqui. Ah, a cordinha Ganhei para chave? esse boneco. Ganhei esta mochila. Caramba! Então Ganhei tu, termi... esta. então tu tá terminando bem o mês, né? Olha, ó. Ganhei esta caderneta que eu já tô usando. Olha aí. Uma caneta chique também. Caramba, toda premiada. Que legal, Ana. E isso nem foi do Daniel, né? Vendedor de Não, moto Dani, aí. eu vou pegar a moto na mão dele, ele vai me dar um baú. Vou pegar uma Calma grandona. que tá chegando o brinde dela, calma. Pessoal, vamos fazer mais uma aqui, ó. Valendo. Isso aí tá muito fácil, né, pessoal? E só pela tranquilidade do seu Luiz, o seu Luiz está tirando tudo de letra. Para você ver, seu Luiz tá botando muita gente no bolso aí, né? Não, o sangue frio do homem ali, ó. Dá para ver na cara dele o sangue frio ali, ó. E o bolso da bombacha é grande. É, olha aí, ó. Eu quero só ver na defesa pessoal como é que vai ser o seu Luiz. Bah, vou lhe falar que o seu Luiz tá melhor que eu. Não duvido. Pessoal, 16 votos, tá? Todos os 16 assinalaram como verdadeiro, então sim, né, durante a ronda, o vigilante deve se manter alerta, observando tudo que ocorre ao seu redor, e a arma deve estar, sim, acondicionada no coldre, né, não vai fazer a ronda segurando a arma, mas de forma que ela possa ser rapidamente sacada, se precisar usar, né? Muito bem, vamos fazer mais uma aqui, ó. Essa daqui é fácil pra caramba também. Tinha que ter umas. Eu vou ter que fazer esse troço aqui de novo, pegar umas questão difícil. Vou lançar essas questãozinhas fácil para vocês.
A Ana mesmo, ela vê as questões, já começa a rir, porque ela viu que tudo é falso. Tudo é fácil, tudo é fácil. Pronto, Ana, faz aí agora. Responde essa. Seja a primeira a responder, vai. Vai, senta o dedo. Acho que não fui a primeira, não, professor. Também tô achando que não. A galera tá afiada, ó. 12 votos, 12 certos. Quatorze votos, 14 certos. 16 votos, 16 certos. Sim, essa afirmação ela é verdadeira, né? A atualização e a instrução constante são fundamentais para o vigilante, sendo considerados tanto um direito quanto uma obrigação, né? De se manter sempre atualizado dentro das novas tecnologias, legislações. Nem vou perguntar se vocês olharam todas as leis, né? Que eu mandei lá no grupo. Pior não foi isso. Pior depois foi eu receber do Almeida. Porra, Newton, não acredito que você botou de volta a Lei 14.967 e a portaria lá no grupo. Eu assim, coloquei, mas por quê? Porque tu sabe que isso está no ambiente virtual do curso desde o primeiro dia, né? Daí eu assim, cara, mas será que os alunos sabem disso? Será que eles acharam isso lá? Fiquei quieto, né? Não falei nada, não vou discutir com o chefe, né? Mas. Né, Ana? A Ana leu desde o primeiro dia, né, Ana? Mais uma enquetezinha para vocês. Claro, né, professor? Eu errei, eu acho. Dos 15 que votaram, teve uma pessoa que errou. Pessoal, essa citação é uma citação falsa. Em ambientes de shopping, o vigilante deve sempre ser discreto. Lembra que a gente falou que o vigilante anda mais próximo das paredes, usa mais as reentrâncias, fica mais observando, porque ele não quer ser ostensivo, ele precisa ser mais discreto. Né? Então a resposta correta aqui é o falso. Vou pegar uma outra. Essa daqui. Que hora que vocês vão sair amanhã de manhã? A gente vai sair agora de noite, professor. Agora de noite? Vocês são loucos. Sim, porque de manhã é complicado, a gente chega muito atrasado, entendeu? Professor, eu estou saindo aqui de Rio do Oeste às 11 da noite. Previsão de chegada aí por volta de umas 5h30 em Tijucas. Para daí então pegar o carro com os colegas para ir para o curso ainda. Vai ser uma longa noite. Tu tá em Rio, mas tu não ia voltar hoje? Após a aula? Não, mas a aula já tá acabando, cara. Até vou fazer a chamada aqui. Ó. E o ensopado de tatu ia ficar como? Não tinha como, né? Ó, mais uma aqui, pessoal. Mais uma bem facinha. Me dá logo esse 10 aí, professor. Me dá logo esse 10 aí.
Mas acho que já tenho 10, né, Felipe? Deixa eu ver. Felipe. Peraí, deixa eu ver qual. Tem 2 Felipe, né? Felipe Santos. Ah, pá, Felipe. Um 9,5 em DHU, cara. 9 em MSP. É que eu sou humilde, professor. Não vou tirar 10, não. Eu tô vendo. Parabéns, cara. Isso aí. Bem amostradinho, né? O que eu vou te dizer, né? Pelo menos essa aqui todo mundo acertou, né, pessoal? Sim, é verdadeiro, né? De uma forma geral, a gente pode dizer que vigilância engloba e envolve as seguintes posturas: presença ostensiva, medidas preventivas e segurança das pessoas. Pronto, galera. Deixa eu finalizar a enquete. Pronto. Ó, parada é a seguinte. Vamos encerrar a aula. Encerra no intervalo mesmo essa disciplina. Quem vai viajar, bastante cuidado na estrada. Quem não vai viajar, vai dormir para amanhã estar descansado, né? E ter um final de semana bem proveitoso. Não esqueçam das regrinhas, levar roupa confortável, né? Lembrando que então tem as provas amanhã no começo da manhã, que é o melhor horário para fazer prova. E as 2 pessoas que vão fazer prova de recuperação, aguardem, porque vão fazer recuperação depois das provas do dia. Beleza? Fechou? Pronto. Acabou a aula. Outra coisa. Todo mundo já pagou a lasanha? Ou tem gente Não, eu tenho que ver com o pessoal Sim, ainda. Não me passaram nada ainda. Mas Pois é. amanhã eu vejo ali o que é que amanhã eu faço o pagamento. Isso. Quem não pagou a lasanha, paga os 10 pila da lasanha lá que, né? Sim, pode deixar. Pronto. Ei, eu vou até colocar meu Pix lá no grupo, porque eu quero ver meu Pix hoje igual ao do Tigrinho.